Olá, tudo bem? As escolas têm relatado erros nos diários e são erros de fórmula, são erros estruturais. Se você deixar esse erro até o final do ano, vai ter diferença nas faltas que os alunos têm e na hora de imprimir também vai aparecer alguns erros. Então, antes de imprimir diário e tudo mais, eu vou mostrar para vocês onde estão esses erros e como consertar. Junto com o link do vídeo no e-mail, eu mandei alguns arquivos no formato TXT, texto comum, com as fórmulas certinhas, só para você copiar do TXT e colar no diário. E aí eu vou mostrar aqui para você como faz essas modificações. O primeiro erro está na aba configurações, aqui nos alunos. Eu vou colocar aqui o nome de alguns alunos. A data de entrada desses alunos está como dia 15/10/2021. Acontece que a data de entrada do aluno é sempre o primeiro dia de aula que o aluno teve. Então, no caso do ano letivo nosso, que começou no dia 7 de fevereiro, é essa data que tem que aparecer aí no diário. Como está dia 15/10, são essas datas antes do dia 7 de fevereiro têm que ser trocadas. E também, conforme combinado com a secretaria, tem que trocar as datas de entrada dos alunos que entraram na turma antes do dia 16 de março. Depois do dia 16 de março não precisa fazer essa troca. Então eu tenho aqui no TXT que eu mandei para vocês essa observação. E aí você vai copiar essa data aqui, é mais fácil de fazer do que ficar digitando. Copia essa data e substitui ali onde tiver o 15/10 ou onde tiver a data anterior ao dia 16 de março. Tudo que for depois do 16 de março, deixa com a data que está mesmo. Se vocês colocaram na ordem alfabética e aí algum aluno vai ficar com a data de entrada diferente ali no meio da lista, tem que deixar assim mesmo, porque se você for mexer e colocar na ordem cronológica as datas, dia 7/2, aí o que era, vamos supor, o que era dia 3 de março, você voltou para 7/2. Se você for colocar isso em ordem, vai bagunçar o conceito e as faltas que esses alunos tiveram nas outras abas. Então, muda todas as datas anteriores ao dia 16 de março e não altera a ordem que esses alunos estão aí no diário. Esse é o primeiro erro. O segundo erro está na aba aulas, que você pode acessar vindo aqui embaixo na aba, ou você pode voltar lá no menu inicial e vir no cronograma de aulas. Vou trocar a cor da fonte aqui só para vocês entenderem do que se trata esse erro. E aí depois eu volto para a fonte branca para desaparecer esses números aqui. O primeiro bimestre termina em abril. E aí vocês veem aqui na linha onde está o mês de abril, não tem fórmula nenhuma alterando dividindo o mês de abril do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Essa divisão ela está em maio. Então, na contagem de faltas do bimestre, vai contar o fim do bimestre como sendo em maio, ao invés de abril. Do terceiro para o quarto bimestre, a mesma coisa. O bimestre acaba em setembro, o terceiro bimestre, mas o mês dividido está em outubro. Então, tem esse erro aqui também. Você vai pegar o TXT que eu mandei no e-mail, chamado aba aulas, você vai copiar todas as linhas que tem aí
TXT incluindo as linhas em branco e vai colar o que você copiou lá na célula AG4. O AG4 é o mês de janeiro. Aí eu vou colar e vocês vão ver que agora o mês de abril está dividido, 13 dias letivos antes do dia 26 e 4 dias letivos a partir de 26. Em julho, que não tinha a divisão do segundo para o terceiro bimestre, agora tem. E em setembro, a fórmula que estava em outubro. Aí depois que já mostrei para vocês aqui os números e as fórmulas nos lugares corretos, eu vou trocar a cor aqui para branco, para o professor não ficar preocupado com esses números aparecendo aqui, e para a hora que for imprimir, esses números também não aparecerem, tá? Feita essa modificação na aba Aulas, eu vou ter um outro erro nas abas de frequência, da frequência 2 até a frequência 12. Esse erro, ele não está mostrando para você o número de aulas dadas. O número de aulas dadas, ele tem que ser o mesmo número das aulas previstas. Então, de repente, você pode estar perguntando aí por que ao invés do professor mesmo digitar o número aqui, para que tem que colocar a fórmula? E aí eu falo para vocês, o professor de repente esquece de colocar esse número ali, e aí você tem que colocar manualmente no final do ano, ou acontece de professor, não sei o que passa pela cabeça do professor, colocar um número diferente aqui, e aí lá no final do ano vai dar problema. Então a fórmula que eu tenho aqui para colocar em todas as abas é essa aqui, ó, igual a A5, e eu vou colar essa fórmula na célula AJ5 de todas as planilhas de frequência, da frequência 2 até a frequência 12. Não dá para eu colar direto aqui na célula AJ, porque ela está mesclada com as outras células. Se eu tentar, ele vai dar um erro falando que não pode alterar a célula mesclada. Então, já que eu não posso colar aqui, eu vou lá na barra de fórmulas, clico na barra de fórmulas e colo essa fórmula. E aí você vai ver que o número que tiver nas aulas previstas, ele vai ser repetido nas aulas dadas. E aí, de novo, eu vou falar para vocês que o professor pode se esquecer de colocar esse número. E aí, no final do ano, quando você já tiver impresso o diário todo, aí você vai ver que vai dar diferença lá entre o número de aulas previstas e o número de aulas dadas. Aí tem que imprimir tudo de novo, perda de tempo, perda de papel, de toner. Para evitar isso, é mais fácil que você mesmo pegue o diário dos professores e faça essa alteração na fórmula. É rapidinho, em menos de 2 minutos você cola nas 11 abas que precisa, e aí você tem o final do ano mais tranquilo, sabendo que tudo foi corrigido, sem precisar se preocupar com esse número de aulas aí. Já estou terminando aqui. E aí agora, só para desencargo de consciência, eu vou lá na tableta final, 200 dias letivos, 800 aulas previstas, 800 aulas dadas. No diário dos anos iniciais, são só esses erros, ainda bem, né? Então, a gente se vê num próximo vídeo. Bom trabalho a todos e a gente se encontra por aí.